Você já sentiu a sensação de estar completamente sozinho na natureza, mas com a certeza absoluta de que algo te observa das sombras? A linha entre a aventura dos sonhos e o pesadelo mais aterrorizante pode ser mais tênue do que imaginamos. Às vezes, o que buscamos como refúgio e paz se transforma em uma armadilha onde nos tornamos presas de forças que desafiam qualquer explicação racional. Bem-vindos ao Hora de Dormir, onde exploramos as histórias mais perturbadoras e inexplicáveis que rondam nosso mundo. Hoje, vamos mergulhar em 3 relatos chocantes de acampamentos que se transformaram em uma corrida desesperada contra o desconhecido. Prepare-se para descobrir que nem sempre estamos sozinhos na escuridão da natureza e que alguns lugares guardam segredos que jamais deveriam ser perturbados. Conheça Marcos, um aventureiro urbano de 28 anos e compartilha suas experiências de acampamento solo em seu canal no YouTube. Marcos é especialista em bushcraft e orgulhoso de sua capacidade de sobreviver apenas com o essencial na natureza mais selvagem. Com mais de 100 mil seguidores, ele se especializou em desafios extremos de sobrevivência, sempre empurrando os limites do que considera possível enfrentar sozinho. Em março de 2024, ele decidiu se aventurar na Serra da Mantiqueira, especificamente em uma trilha abandonada há décadas no interior de Minas Gerais. O local havia sido mencionado em fóruns antigos de montanhismo como uma região de beleza incomparável, mas também com uma reputação sinistra entre os locais. Marcos, no entanto, dispensou os avisos como superstição rural e buscava exatamente essa adrenalina de um acampamento completamente isolado da civilização. Seu objetivo ambicioso era passar 5 dias sem nenhum contato humano, documentando uma experiência de sobrevivência pura que elevaria seu canal a um novo patamar. A princípio, tudo parecia o paraíso que Marcos imaginava encontrar. A trilha o levou através de uma vegetação densa e exuberante, até uma pequena clareira natural, perfeitamente circular, cercada por árvores centenárias que se erguiam como colunas de uma catedral verde. O silêncio era profundo e restaurador, quebrado apenas pelo murmúrio distante de um riacho e pelo canto ocasional de pássaros desconhecidos. Durante o primeiro dia inteiro, Marcos filmou tranquilamente sua rotina meticulosa: coleta e purificação de água, identificação de comestíveis, construção de abrigos auxiliares e observação detalhada da fauna local. Incluía espécies que ele jamais havia visto em suas outras aventuras. Mas à medida que a segunda noite se aproximava, os primeiros sinais sutis de que algo estava fundamentalmente errado começaram a se manifestar. Volta das 21 horas, Marcos percebeu uma mudança atmosférica. Realmente atribuiu à alteração natural dos sons noturnos. O silêncio que se instalou era diferente de qualquer coisa que havia experimentado em décadas de acampamentos. Os que haviam cantado vigorosamente durante toda a tarde pararam a pássaros noturnos que deveriam estar apenas começando sua sinfonia noturna param completamente. Ado gentilmente entre as folhas durante todo o dia, ou de forma apenas o crepitar hipnótico do fogo quebrava um vazio sonoro que parecia engolir todos os outros sons. Volta de meia-noite, ado de um sono inquieto, barulho inconfundível de galhos grossos, dados de forma sistemática e deliberada, pausas calculadas entre abra ou um ritual de observação. Oi, tem alguém aí? Marcos chamou, lutando para manter sua voz firme e controlada, mas a própria pergunta soou estranha e desesperada no vazio absoluto que o cercava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de uma tensão quase palpável. Então, como se sua voz tivesse sido um gatilho, o som metódico de galhos quebrando recomeçou, mas desta vez visivelmente mais próximo, formando um círculo que parecia estar se fechando gradualmente em direção à sua barraca. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, ele pegou sua lanterna tática de alta potência e forçou-se a abrir o zíper da barraca,
preparando-se mentalmente para enfrentar qualquer ameaça natural que pudesse estar rondando seu acampamento. O feixe poderoso de luz cortou a escuridão densa como uma lâmina, mas não revelou absolutamente nada além das árvores imponentes que permaneciam em suas posições como sentinelas silenciosas. Foi nesse momento de alívio temporário que Marcos viu algo que desafiaria sua compreensão da realidade para sempre. Do outro lado da clareira, parcialmente oculta atrás do tronco massivo de uma árvore antiga, uma silhueta impossivelmente alta e grotescamente magra o observava com uma imobilidade perturbadora. A figura não demonstrava qualquer reação à luz direcionada em sua direção. Simplesmente permanecia ali, como se fosse parte integrante da paisagem noturna, observando e esperando com uma paciência que parecia eterna. Quando Marcos, em um movimento desesperado, direcionou o feixe completo da lanterna diretamente para a figura, ela simplesmente se dissolveu na escuridão, como se nunca tivesse existido, deixando apenas as sombras dançantes das árvores balançando em uma brisa que ele não conseguia sentir. O pânico absoluto tomou conta de Marcos de uma forma que ele jamais havia experimentado em todas suas aventuras anteriores. Desesperado de sobrevivência, ele começou a desarmar freneticamente seu acampamento meticulosamente organizado no meio da madrugada, jogando equipamentos caros na mochila, em qualquer organização, quebrando sua própria regra de nunca abandonar um acampamento de forma desordenada. Durante todo o processo caótico de fuga, sentia constantemente a sensação física de olhos fixos em suas costas, uma pressão quase tangível de estar sendo observado por algo que não pertencia àquele mundo. Cada vez que se virava rapidamente para verificar, encontrava apenas a floresta silenciosa e as sombras que pareciam se mover de forma independente da luz de sua lanterna. Durante a caminhada desesperada de volta pela trilha, usando a trêmula da lanterna para navegar pelos obstáculos naturais, Marcos desenvolveu a perturbadora certeza de que não estava sozinho. Distintamente o eco de seguindo os seus próprios, passo atrás, como se algo estivesse deliberadamente zombando de seus movimentos. Parava abruptamente, o som também cessava instantaneamente. Estava a caminhar. O eco fantasmagórico retornava com a mesma precisão inquietante. Mas, afinal, o que aquela sentinela impossível da Marado que havia escolhido aquela floresta como seu domínio pessoal? Uma alucinação coletiva causada pelo isolamento extremo, pela privação sensorial ou algo muito mais antigo e sinistro, presença que talvez habitasse essas terras há séculos, observando pacientemente cada intruso que ousava penetrar em seu território sagrado. Completa ausência de explicações lógicas ou evidências físicas torna esse relato ainda mais arrepiante, desafiador para nossa compreensão da realidade. De aquela noite transformadora, Marcos desenvolveu uma fobia quase paralisante de acampar completamente sozinho em florestas densas, abandonando efetivamente o nicho que havia tornado seu canal famoso. Jamais conseguiu recriar a confiança absoluta que antes sentia na natureza selvagem. Mais perturbador ainda, pois, ao revisar meticulosamente as gravações, conseguiu salvar daquela noite. Marcos descobriu algo que o assombra até hoje. Imagens antes de sua fuga desesperada, claramente audível uma respiração lenta e profunda. Definitivamente não era a dele, dada pelo microfone sensível de sua câmera. Algo muito maior e ameaçador do que qualquer animal conhecido da região. Agora vamos conhecer Sarah e David, um casal de namorados de 25 e 27 anos que administra um canal de viagens e aventuras focado em destinos não convencionais. Com quase 200 mil seguidores, eles se especializaram em explorar locais remotos e inusitados, sempre em busca de experiências autênticas e transformadoras, longe das rotas turísticas tradicionais. Sua filosofia sempre foi de que as melhores aventuras
acontecem nos lugares onde as pessoas normais têm medo de ir. Em setembro de 2024, eles decidiram explorar uma região montanhosa praticamente inexplorada no norte do Paraná, seguindo uma recomendação específica e detalhada de um seguidor misterioso que se identificava apenas como Local Guide 47. Esta pessoa havia enviado coordenadas GPS precisas junto com fotografias impressionantes de um local descrito como absolutamente isolado, mágico e transformador para acampar. As imagens mostravam vistas panorâmicas deslumbrantes e formações rochosas únicas que pareciam perfeitas para o tipo de conteúdo que o casal produzia. O que Sarah e David não sabiam é que esse local aparentemente paradisíaco escondia segredos e tradições muito mais sombrios e antigos do que suas mentes racionais poderiam imaginar. A jornada até o local recomendado foi uma aventura em si mesma, envolvendo quase 6 horas de caminhada através de trilhas cada vez mais selvagens e menos definidas. Inicialmente, quando finalmente chegaram ao destino, o local parecia não apenas perfeito, mas quase surreal em sua beleza natural. Era uma campina aberta e perfeitamente plana, cercada harmoniosamente por morros suaves, cobertos de vegetação nativa, com um riacho cristalino cortando graciosamente o terreno e criando pequenas cachoeiras musicais sobre pedras polidas. Sarah e David montaram sua barraca de alta qualidade, configuraram cuidadosamente seu equipamento de filmagem e conseguiram capturar algumas das gravações mais espetaculares de suas carreiras, incluindo um pôr do sol que pintou todo o vale com cores impossíveis de dourado e púrpura. Durante as primeiras horas, tudo transcorria não apenas dentro do planejado, mas superando todas as expectativas que tinham para aquela expedição. Mas, quando a escuridão completa tomou conta do vale isolado, algo fundamental mudou na atmosfera do lugar, como se a própria natureza do local se transformasse com a ausência da luz solar. Por volta das 22 horas, Sarah foi a primeira a notar pequenas luzes amareladas piscando de forma intermitente nos morros ao redor, como lanternas ou tochas sendo acesas e apagadas em uma sequência que parecia ter algum tipo de padrão deliberado. A princípio, ambos assumiram automaticamente que fossem outros campistas, ou talvez moradores locais, realizando algum tipo de atividade noturna comum na região. No entanto, conforme observavam mais atentamente, as luzes se moviam de forma estranha e coordenada, quase como se estivessem seguindo um protocolo específico ou participando de algum tipo de cerimônia e eles não conseguiam compreender. A situação se tornou verdadeiramente perturbadora e ameaçadora quando, por volta de 1 hora da manhã, as luzes misteriosas começaram a descer lentamente dos morros em direção à campina onde o casal havia estabelecido seu acampamento. Sarah, que sempre teve uma visão aguçada para detalhes, conseguiu contar com precisão pelo menos claramente coordenada em direção ao acampamento do casal. O movimento era tão sincronizado que parecia quase militar em sua precisão. Estava impossível descartar como coincidência ou fenômeno natural. Ser algum tipo de pegadinha elaborada. David tentou racionalizar, mas sua voz tremia perceptivelmente. Sua respiração havia se tornado visivelmente acelerada. Ou talvez seja um grupo local fazendo algum tipo de trilha noturna tradicional ou cerimônia cultural. Mas quando as luzes se aproximaram o suficiente para que pudessem tentar ou forma humana carregando as luzes, estavam na escuridão, caminhando invisíveis. De repente, as luzes pararam simultaneamente e se organizaram em um círculo geometricamente perfeito ao redor da barraca do casal,
mantendo uma distância uniforme de exatamente 20 metros de todos os lados. A formação era tão precisa que parecia ter sido medida com instrumentos, criando uma sensação claustrofóbica de estarem cercados e presos. E então aconteceu o momento mais aterrorizante de suas vidas. Uma voz masculina profunda e clara, aparentemente vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, sussurrou com uma cordialidade sinistra que fez o sangue de ambos gelar instantaneamente. Vocês foram formalmente convidados para esta cerimônia especial, porque não saem da segurança de sua pequena barraca para nos cumprimentar adequadamente e participar de nossa tradição local. Sarah e David não esperaram um segundo sequer para descobrir quem ou o que havia feito aquele convite impossível e ameaçador. Em um estado de terror absoluto que anulou completamente qualquer pensamento racional, eles cortaram a barraca cara com uma faca de camping, destruindo deliberadamente seu equipamento em troca da possibilidade de fuga. Pegaram apenas os itens absolutamente essenciais, chaves do carro, carteira, celular, e correram em total desespero através da escuridão em direção ao veículo, que tinham deixado estacionado estrategicamente a 500 metros de distância na estrada de terra mais próxima. Durante toda a corrida desesperada através do terreno irregular e potencialmente perigoso, as luzes misteriosas os seguiram com uma persistência assombrosamente organizada, mantendo sempre exatamente a mesma distância relativa, como se estivessem sendo cuidadosamente pastoreados ou guiados em direção a algum destino específico. A sensação era de estar sendo caçado por algo que tinha total controle da situação e estava apenas brincando com suas tentativas de fuga. Apenas quando finalmente chegaram ao carro, ligaram o motor e acenderam os faróis de alta intensidade, as luzes misteriosas desapareceram instantânea e completamente, como se nunca tivessem existido. Quem eram essas presenças organizadas e aparentemente inteligentes na escuridão? Como sabiam exatamente quando e onde o casal estaria acampando? E mais inquietante ainda, o que exatamente teria acontecido se eles tivessem aceitado o convite misterioso e saído da proteção relativa de sua barraca? Algumas experiências são definitivamente melhores quando permanecem sem resposta. Mental. Sarah e David nunca mais retornaram àquela região do Paraná. A versão quase fóbica a acampamentos em locais completamente isolados. Mais perturbador ainda, quando tentaram localizar o misterioso seguidor, Al Guide 47 havia recomendado especificamente aquele local, descobriram que o perfil havia sido completamente deletado. Todas as redes sociais, se nunca tivesse existido. Coincidência conveniente? Ou talvez alguém sabia exatamente o que iria acontecer. Havia deliberadamente atraído o casal para aquele local, razões que preferimos não especular. Nossa terceira e talvez mais perturbadora história envolve Jake, um jovem fotógrafo de 19 anos com um talento excepcional e uma paixão obsessiva por fotografia noturna e paisagens selvagens. Jake havia desenvolvido uma reputação crescente nas redes sociais por suas imagens espetaculares de fenômenos astronômicos e paisagens noturnas, acumulando quase 50 mil seguidores que aguardavam ansiosamente cada nova postagem. Ele tinha o hábito peculiar de acampar sozinho, especificamente para capturar imagens das estrelas e outros fenômenos noturnos, sempre em busca da fotografia perfeita que definiria sua carreira emergente como artista visual. Em novembro de 2024, após meses de pesquisa meticulosa, Jake se dirigiu para uma região de canyons praticamente inexplorada no interior de Goiás, famosa entre os poucos fotógrafos que a conheciam por suas formações rochosas dramáticas e um céu noturno excepcionalmente limpo e escuro, condições ideais para astrofotografia profissional. O local específico que ele havia
escolhido, após semanas de análise de mapas topográficos, era uma plataforma natural de pedra lisa e perfeitamente nivelada, cercada por paredões rochosos imponentes que se erguiam como as paredes de uma catedral natural, criando um anfiteatro geológico natural com características acústicas extraordinárias que amplificavam e modificavam qualquer som produzido em seu interior. Jake chegou ao local no final da tarde e imediatamente ficou maravilhado, não apenas com a beleza visual estonteante do lugar, mas também com as propriedades acústicas absolutamente impressionantes do anfiteatro natural. Qualquer som que ele produzisse, desde um grito alto até uma simples palma, até mesmo sua voz falando em tom normal, voava pelos paredões rochosos de forma magnífica e complexa, dando camadas de reverberação que duravam vários segundos. Tio extensivamente testando diferentes tipos de sons, registrando os ecos resultantes enquanto montava meticulosamente seu equipamento fotográfico sofisticado para mostrar aos seus seguidores extraordinárias daquele local especial. Durante as primeiras 4 horas da noite, tudo correu não apenas perfeitamente, mas de forma excepcional. Jake conseguiu capturar algumas das imagens mais espetaculares de sua carreira em desenvolvimento, incluindo fotografias da Via Láctea refletida nas superfícies polidas das pedras antigas, criando composições que pareciam quase sobrenaturais em sua beleza. Mas por volta de 2 horas da manhã, quando estava ajustando cuidadosamente sua câmera para uma nova sequência de exposições longas que capturariam o movimento das estrelas, algo fundamentalmente estranho e perturbador começou a acontecer com o sistema de ecos familiar e previsível do local. Jake havia acabado de bater palmas em um ritmo específico para testar a acústica mais uma vez antes de iniciar a próxima sessão de fotografias, quando percebeu que o eco dos paredões rochosos não estava se comportando da forma esperada. Mesmo depois que o som natural deveria ter cessado completamente de acordo com as leis básicas da física acústica, ele ainda conseguia ouvir distintamente o som de palmas ecoando pelos paredões. Mas essas palmas tardias não eram idênticas às que ele havia produzido. Eram sutilmente diferentes, levemente fora de ritmo e timing, como se alguém ou algo estivesse tentando imitar e reproduzir seu padrão sonoro, mas sem conseguir sincronizar perfeitamente com o original. Intrigado inicialmente, mas começando a desenvolver uma preocupação crescente, Jake decidiu testar o fenômeno de forma mais direta e gritou com força: "Oi!" para o vazio do anfiteatro. O eco normal e esperado retornou exatamente como deveria. "Oi, oi, oi!", diminuindo gradualmente em volume e clareza, até desaparecer completamente. Mas então, vários segundos depois que todo o som deveria ter cessado, uma voz completamente diferente, mais grave, distorcida e com uma qualidade quase eletrônica, respondeu de volta dos paredões rochosos: "Aqui, aqui, aqui." O sangue de Jake literalmente gelou em suas veias. Aquilo definitivamente não era seu eco natural, nem qualquer fenômeno acústico que pudesse ser explicado pela ciência convencional. Foi nesse momento de terror crescente que Jake percebeu a verdade aterrorizante. Ele não estava sozinho naquele anfiteatro isolado de pedra. Nos paredões rochosos ao redor, silhuetas escuras e indefinidas se moviam lentamente e deliberadamente, como se estivessem descendo pelas paredes verticais de uma forma que desafiava a gravidade e a lógica. Os movimentos eram fluidos demais para serem humanos, mas organizados demais para serem animais. E a cada movimento dessas figuras impossíveis, novos sons ecoavam pelo anfiteatro. Sussurros ininteligíveis em idiomas desconhecidos, risos abafados que soavam como vários indivíduos se divertindo com uma piada particular,
e mais perturbador ainda, o que parecia claramente ser seu próprio nome, sendo chamado repetidamente por vozes que ele definitivamente não reconhecia, mas que de alguma forma sabiam exatamente quem ele era. Em um estado de pânico absoluto que anulou completamente qualquer pensamento racional ou instinto de preservação de equipamentos, Jake começou freneticamente a recolher seu equipamento fotográfico extremamente caro e tecnicamente complexo. As suas mãos tremiam de forma tão incontrolável e ele acabou derrubando várias peças delicadas no chão rochoso e irregular, ouvindo o som sickening de lentes caras se despedaçando contra a pedra. As vozes misteriosas ficaram progressivamente mais altas e mais próximas, criando uma cacofonia aterrorizante de sons que pareciam vir de todas as direções simultaneamente. Ouvir com clareza o som de múltiplos conjuntos de passos descendo pelos paredões verticais, se aproximando inexoravelmente de sua posição vulnerável, centro do anfiteatro. Decisão desesperada de abandonar equipamentos, dor de milhares de reais, ao desespero em direção à trilha estreita, ao carro distante. Passo de sua fuga desesperada eram ecoados de volta de forma distorcida e zombecabra de medo. O que exatamente habitava aqueles paredões rochosos antigos? Eram pessoas reais com habilidades impossíveis, escondidas há anos nas sombras e cavernas das formações geológicas? Ou algo muito mais antigo e fundamentalmente não humano havia sido perturbado e despertado pelos ecos artificiais produzidos por Jake? Porque entidades desconhecidas conseguiam não apenas imitar, mas conhecer seu nome pessoal e devolver sua própria voz através de bocas que claramente não eram humanas. Jake perdeu equipamentos fotográficos no valor de mais de 15 mil reais naquela noite transformadora, incluindo lentes especializadas que havia economizado por anos para comprar. Mas o que mais o assombra durante suas noites insones não é a perda material significativa, são os arquivos de áudio que conseguiu recuperar posteriormente de um gravador digital que havia deixado funcionando durante toda a noite. Nas gravações, é possível ouvir com clareza inquestionável sua própria voz sendo perfeitamente imitada e distorcida por algo que definitivamente não era humano, criando conversas impossíveis entre ele e versões alteradas de si mesmo. Ele nunca mais conseguiu voltar a acampar sozinho em qualquer lugar. Desenvolveu uma fobia específica de lugares com propriedades acústicas interessantes e evita completamente qualquer local que produza ecos. Esses 3 relatos meticulosamente documentados nos lembram de forma inquestionável que nossa sede insaciável por aventura e nosso fascínio romântico pelo isolamento da natureza podem vir com um preço psicológico e existencial que jamais imaginamos que poderíamos ser forçados a pagar, seja na quietude aparentemente tranquila de uma floresta ancestral, na beleza enganosa de um vale isolado que esconde tradições antigas, ou na majestade imponente de formações rochosas que guardam segredos acústicos impossíveis. A escuridão natural pode esconder presenças conscientes e organizadas que desafiam fundamentalmente nossa compreensão limitada da realidade e nossa posição como espécie dominante neste planeta. A curiosidade humana e o espírito aventureiro são impulsos profundamente enraizados em nossa evolução como espécie exploradora, mas a prudência e o respeito por forças que não compreendemos podem representar a diferença crucial entre uma experiência transformadora positiva e um trauma psicológico que nos perseguirá e modificará para sempre nossa relação com o mundo natural. O Hora de Dormir continuará investigando incansavelmente os relatos mais perturbadores e inexplicáveis, trazendo até você as histórias documentadas que farão você questionar profundamente se realmente
realmente conhecemos todos os habitantes conscientes de nosso mundo, ou se compartilhamos este planeta com inteligências que preferem permanecer ocultas ad modernas. Lembre-se sempre desta lição fundamental. Nos ensinou a acreditar que estaríamos mais seguros, cada e silenciosa, ad mais primitiva. Você teve coragem e resistência psicológica, dadas a mesma fascinação pelo inexplicável que move este canal, de deixar seu like para apoiar nosso trabalho, garantir que não perderá nenhum dos nossos próximos relatos, para o sino das notificações para ser alertado sempre que publicarmos novo conteúdo, ao trouxermos das sombras da realidade, conseguir dormir depois